Buenas, pessoal. Continuando nossa saga de aprendizado em cima de BI, indicadores, etc e tal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre OEE, que ele é muito utilizado nas indústrias para medir o quanto eu tenho de disponibilidade, performance e qualidade naquele meu centro de trabalho. Análogo a ele tem o OLE, certo? O L substitui o E de equipamento no OE. O L seria de trabalho, de labor, atividade laboral. Por que OLE e OEE? OEE eu vou tratar de equipamentos, né? Tem uma máquina que produz lá e o homem é um recurso daquela máquina. E OLE, o homem é o próprio recurso, então não tem como eu chamar OEE um centro de trabalho, um indicador de um centro de trabalho onde eu só tenho homens lá trabalhando, né? Pessoas, seres humanos. Mas os dois falam da mesma coisa, que é o quê? Vamos dizer aqui, OEE, OLE. Os dois vão falar sobre disponibilidade, performance e qualidade. Em termos práticos, existe muita conversa sobre isso dali, de como que tu aplica, quais que são os tempos que tu vai buscar no sistema, setup entra na disponibilidade ou é em performance. Porra, mas setup é necessário, como que eu não vou considerar? E como de empresa para empresa você pode aplicar da maneira como você quiser. É um indicador de melhoria contínua que tu consegue identificar gargalos produtivos, enxergar, não ver, nem enxergar quais que são os centros de trabalho com menor disponibilidade, com menores indicadores de performance, certo? De uma maneira global e tu conseguir atuar lá e saber qual que é a causa raiz daqueles problemas. Se é a falta, o operador está se atrasando, se ele está tendo muitas paradas por preparações, reuniões, etc e tal, que afeta a minha produtividade, a minha produção, o meu resultado da minha empresa. Então, independente se tu está aplicando ele tal como a literatura manda, certo? No Lean Manufacturing, ou na TPM, né, que esse veio da TPM, esse termo do AE. Independente se tu está fazendo um pouco diferente do que a literatura manda, importa que tu está aplicando e tu está usando ele como uma ferramenta para visualizar onde que eu tenho problemas, onde eu tenho que atuar e melhorar isso dali, melhorar esse meu medidor, esse medidor de performance, qualidade e disponibilidade. Então, por exemplo que eu vou aplicar no BI, certo? Eu vou trabalhar em cima de uma célula de trabalho que eu tenho um operador, correto? Eu tenho um operador e ele está lá destinado 44 horas por semana, 5 dias na semana, então são 8,8 horas por dia. 8,8 horas por dia que eu tenho cara lá comigo. Então a minha disponibilidade vai ser o quê? Essas 8,8 horas. Isso acontece na prática? Não, não acontece na prática. Tá, e se não acontecer na prática, como que eu meço isso? Se o cara se atrasa, tem que diminuir a capacidade. Se o cara aponta uma parada por reunião, uma parada por falta de energia elétrica, falta de ar comprimido, paradas de todos os tipos que afetam a tua capacidade, elas têm que entrar aqui na tua disponibilidade. Então essas 8,8 horas, elas vão começar a descontar vários períodos em que as coisas não acontecem como no mundo da Alice no País das Maravilhas. Então aqui tu vai descontar o atraso do RH, tu vai descontar as paradas, né? Preparações. O cara teve que ir lá no outro pavilhão buscar um gabarito. O cara tem que montar essa caneta. Montar essa caneta. Tempo de operação, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Eu tenho 500 minutos no dia. Nem deu, era outra tampa. Essa aqui é a tampa. Tenho 500 minutos no dia. O PCP vai lá, planejo 500 canetas no dia. E para começar a produzir isso daqui, o cara tem que ir lá no pavilhão 175 e buscar o gabarito, o número tal, 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 que leva 1 hora. Chega no final do dia, ele entrega 400 canetas. Melhor, 440 canetas. Por quê? O indicador OLE já vai estar te mostrando isso. O índice de disponibilidade vai estar muito baixo, vai estar puxando para baixo ele. Logo, se tu planejar 500 canetas, não vai ser 500 canetas, certo? Ok? Então aqui
eu tenho o meu índice de disponibilidade, ou seja, a tua capacidade planejada, tu tem que, ele é o denominador, e o numerador é a própria capacidade planejada descontada desses períodos em que eu não tenho capacidade, que a capacidade real era outra. Então aqui eu tenho meu índice de disponibilidade. Índice de performance. O operador, para ele fazer essa operação, ele necessariamente precisa de uma hora de fabricação, uma hora de processo, ou lead time é tal, sei lá. Tem uma maneira de tu medir qual é o tempo que ele leva para fazer isso daqui. Então o indicador de performance é o quê? O tempo que ele está, o tempo real que ele leva para montar isso daqui, que ele está levando para montar, e o tempo de engenharia, o tempo planejado, o tempo cronoanalisado, o tempo histórico, sei lá, o jeito que tu usa para dizer qual que é o padrão, necessariamente ele precisaria trabalhar em cima do padrão, só que vamos dizer que a performance dele está diferente, tu vai medir o realizado sobre o padrão. Então é basicamente isso. Contrário, né? Aqui, o número maior tem que ser necessariamente o realizado, né? Vamos dizer assim, aqui é o tempo realizado, certo? E aqui o tempo que ele deveria ter sido realizado dentro de uma ótica do tempo padrão. Aqui eu tenho meu indicador de performance, certo? E em qualidade, o que eu coloco em qualidade? Olha só, uma coisa bem doida. Às vezes eu não tenho um Poka-yoke, uma maneira de tu medir que essa montagem tá certa, né? Pá! Montou, foi pro estoque, foi pro próximo processo. Se o próximo processo é daqui um mês, por exemplo, e eu vou ver que essa caneta começou a vazar daqui a 20 dias, a literatura ela não mostra isso, como que tu tem que calcular esse gap, esse período diferente de tempo. Ele diz assim, o indicador de qualidade é as peças boas sobre as peças totais que foram produzidas. Só que na prática, se tu não tem um Poka-yoke, uma maneira de tu medir, um passa não passa, esse problema pode acontecer depois de muito tempo ele é identificado, esse indicador tu não consegue aplicar ele direto assim. São períodos diferentes. Se mês passado eu produzi 100 canetas e hoje 10 delas deram problema, já não, o indicador do mês passado já foi, já estava no quadro, já foi apagado, já tem outro lá agora. Então o que eu consegui interpretar disso é o que? Qualidade, eu pego, certo? Tempo realizado, que ele tem em apontamento, e desse tempo realizado eu desconto todo o tempo que foi executado em operações de retrabalho ou operações que não chegaram em o resultado de uma peça boa. Então vou botar assim, tempo não útil, certo? Aqui eu tenho meu indicador de qualidade. Isso aqui é possível em qualquer empresa que tenha hora de produção, certo? Tempos padrões, tela de parada de máquina, parada de processo, certo? Então, e sistema de RH em que o relógio ponto vai para o servidor. Então aqui a gente vai conseguir fazer um exemplo bem legal do OLE ou do OEE, se eu for chamar, por exemplo, esse carinha aqui de um equipamento, que é um torno CNC. É bem possível aplicar e eu acredito que a gente pode ter um ganho muito grande em produtividade e resultado dentro da empresa se a gente começar a olhar o OEE como um indicador principal de produção. Basicamente porque esses três fatores influenciam diretamente nos resultados, que é disponibilidade, performance e qualidade. Tá? Lembrando, disponibilidade influencia basicamente no tamanho da tua produção, no quanto que tu tinha disponível para agregar valor. Performance é a eficiência do operador, se ele é um operador muito capaz, muito capacitado, rápido, com vontade, motivado, ele vai estar sempre dentro da performance, ok? E qualidade vai diretamente em confronto à performance, né? Então, de nada adianta você ter 100% de performance, sendo que mês que vem, por exemplo, essa peça volte para fazer um retrabalho. Então, ela vai voltando, ela, na minha opinião, ela tem que afetar o indicador. Porque se ela não afetar, esse retrabalho ele acaba sendo mascarado, ele não aparece no indicador. E se tu vai ter um indicador como principal,
acho que é importante, penso que é importante aparecer o retrabalho nessa operação, nesse indicador. Então espero que no próximo vídeo o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um exemplo aplicando esses 3 conceitos aqui dentro do BI e disponibilizando isso dali numa gestão à vista, para que a gente possa, no resultado final, saber que se eu posso planejar ordens de produção para aquele posto de trabalho, que no final eu vou ter a produção planejada, certo? Dentro do que eu planejei e numa qualidade satisfatória, uma qualidade total. Show de bola, espero que vocês tenham gostado. Vamos discutir bastante sobre isso daqui. E lembrando que pode ser que a literatura mostre um pouco diferente alguns conceitos disso daqui. Só que volto a lembrar que é melhor um indicador do que nenhum indicador. É importante isso dali. Então tá, pessoal, brigadão ali. Vamos para os próximos vídeos em que eu vou estar fazendo isso tudo no BI. Show de bola?